Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da Safras News, e estamos iniciando mais um Conversa com o Analista. Hoje eu vou conversar com o analista de safras e mercado, do mercado de soja, do farelo e do óleo, o Gabriel Viana. A gente vai falar sobre o comportamento do mercado desses derivados nos últimos dias e também projetar já o quadro para 2025. Tudo bem, Gabriel? Olá, Dylan, tudo bem? Por aqui tudo certo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo e vamos ver como é que está esse Perfeito. mercado aí, né? O mercado que, vamos começar falando do farelo, Gabriel. Mercado que os preços em novembro vieram de um recuo, né? O que não é um comportamento normal nessa reta final da temporada, mas apresenta uma certa estabilidade nesse mês de dezembro. O que que a gente pode falar desse mercado do farelo, tanto no exterior, Gabriel, como aqui o impacto sobre o mercado interno? Sim, sazonalmente, né, historicamente, os preços do todo o complexo soja costumam subir um pouco, né, nessa reta final de ano, aquele período de entre safra que o Brasil passa, até o início da colheita em 2020, na próxima temporada. O que a gente viu, né, nessa temporada, principalmente ali no segundo semestre, é que o óleo de soja veio ganhando muita força. O óleo de soja foi o principal pagador, né, da margem de esmagamento, então as indústrias vinham trabalhando aí, olhando principalmente para o óleo, fechando os contratos de venda de óleo de soja, e depois ali, claro, não exatamente dessa forma, né, mas o farelo acabou ficando como uma sobra, né, uma outra, a segunda parte da negociação do esmagamento, do processamento da soja. Então, o farelo realmente teve um pouco mais de oferta no mercado interno, a gente exportou muito bem nessa temporada também, só que os preços de exportação já não estavam mais tão altos que nem estavam, por exemplo, no ano passado. A gente acompanha aí na CBOT, né? Os contratos vêm caindo, vem testando aí fundos, tá? Até de 2020, próximo aí chegou a tocar no contrato spot, próximo dos US$ 280 por tonelada curta, tá? Então, ele testou esse fundo, acabou retornando um pouco agora a gente tem uma certa estabilidade nos contratos de farelo, e, e pelo que está se encaminhando o mercado nesse momento, é que a gente não deve ter aí grandes mudanças até o início da colheita do ano que vem. Tá? O que a gente enxerga agora é que a oferta realmente está um pouco mais limitada, mas ainda assim a maioria dos compradores também já está posicionado, pelo menos aí até o início de janeiro. Então não vai existir uma corrida, né, em busca de farelo, ao mesmo tempo também que o vendedor não está não está precisando tanto fazer saídas, né, ter saídas de estoque. Então o preço tem uma tendência de estabilidade nesse momento. Aí, claro, a partir da entrada de safra no ano que vem, o cenário é de pressão negativa. Aí, então a gente deve ter aí quedas nos preços, tanto do farelo quanto do óleo, na própria soja também, né? Deve acabar se encaminhando esse cenário. Ou seja, quem tem farelo aí, quem está com farelo na disponibilidade, o melhor momento para negociar, para conseguir algum preço mais que dê uma melhor remuneração é nesse momento. Qual é a sugestão? Qual é a indicação de safras em relação à negociação do farelo nesse momento, Gabriel? Sim, o que a gente está vendo, até mesmo nos prêmios, né, nos traz esse Uhum. cenário, é que a gente deve ter aí entre dezembro, janeiro e fevereiro, agora, olhando para o curto prazo, é o melhor cenário. Esses 2 meses, até o início de fevereiro, na verdade. Seria, na verdade, dezembro e janeiro e primeira quinzena de fevereiro. A partir dali, a safra 2025 deve entrar muito cheia, tá? Os mapas climáticos aí, e até mesmo um bom avanço do plantio que a gente teve no país depois dos atrasos iniciais, né, nos primeiros dias do plantio, nos indica que a gente vai ter uma safra muito cheia no Brasil, e a Argentina também tem avançado muito bem no plantio. A Argentina é o principal exportador global de farelo e óleo de soja, então também existe essa pressão de que a Argentina deve colher uma safra cheia. O Brasil deve colher cerca de 171 milhões de toneladas de safra, tá? Pelo menos esse é o potencial. Claro, a gente vai acabar Sim. tendo uma ou outra redução, né, ao longo dos próximos meses de desenvolvimento, mas ainda assim, por mais que a gente tenha problemas pontuais, a gente vai colher uma safra muito cheia. Então, os melhores preços para o farelo e óleo de soja vão acabar sendo o que a gente tem agora para vendedor, né, no caso. Uhum. Dificilmente, muito, muito dificilmente, na verdade, os preços vão melhorar a partir de segunda quinzena de fevereiro. Pelo contrário, né, a entrada de safra deve pressionar fortemente. Então, os vendedores, eu sei que já estão tentando, né, fazer essa venda, até para já abrir espaço nos estoques também.
para a entrada de safra no ano que vem. Então, o melhor momento é entre agora dezembro e janeiro. A partir de fevereiro, primeira quinzena ainda tem espaço para algum preço um pouco mais firme, mas a partir da segunda quinzena, os preços já têm uma tendência de fortes quedas em todo o país. Gabriel, falando agora um pouco do mercado de óleo, o óleo de soja foi o grande destaque desse ano de 2024, né, com preços, uma oferta limitada e preços em elevação, o que diferenciou um pouco do comportamento da soja, que, em geral, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, o grão teve preço sempre sob pressão, num cenário de oferta, de ampla oferta. Mas no óleo o comportamento foi diferente. Claro, recuou um pouco em novembro, após essas seguidas altas depois de maio. Queria que tu falasse um pouco sobre esse quadro do óleo, o que que garantiu esses preços melhores do óleo de soja em 2024. Não, exatamente, Dylan. A gente teve esse ano, né, foi o ano do óleo de soja. A gente pode citar nessa questão de esmagamento entre farelo e óleo, né? O óleo foi o principal pagador da margem de esmagamento por parte das indústrias. Uh, a gente teve já no primeiro semestre do ano, com as margens não muito positivas, a gente teve até algumas paradas de fábricas em algumas regiões do país, tá? Principalmente na região central do país. Isso aí acabou se encaminhando para uma oferta muito limitada de óleo de soja. Tá? A gente exportou relativamente bem esse ano, não tanto quanto ano passado, porque ano passado a Argentina teve uma quebra de safra muito grande, mais da metade da safra quebrou e o Brasil ganhou muito espaço na exportação de óleo de soja. Esse ano a gente acabou tendo um esmagamento um pouco mais lento, tá? A gente deve fechar até o ano com um quadro de esmagamento menor do que a estimativa inicial, justamente porque as margens não estavam boas, tá? O preço da soja, do farelo e do óleo de soja não, quando se fazia o cálculo de crush margin, acabava não valendo tanto a pena esmagar grandes volumes. Então, o óleo, a partir ali do final do primeiro semestre, já começou a subir de forma mais acentuada. E no segundo semestre, até ali a entrada de novembro, a gente teve elevações praticamente mensais de quase 5%, a gente pode colocar. O preço do óleo hoje está mais de 20% acima do que estava no ano passado, no mesmo período. Então, assim, a tendência, tá, que é isso apesar da CBOT em queda, né? A gente tem preço aí de CBOT trabalhando desde o do final do primeiro semestre, próximo dos 45 cents, que são preços relativamente baixos, né? Praticamente os menores patamares em 2 anos. Tá? Isso aí acaba nos encaminhando para um novembro em que a gente teve um salto de preços na CBOT, que acabou também culminando aqui uma certa alta de preços no mercado interno. Uh, mas depois a CBOT derreteu, né, ele chegou a atingir os 50 cents e voltou a bater até 39 cents, né, em Chicago. Tá? Isso aí é um movimento muito técnico de Chicago, ao mesmo tempo também existiu aí uma demanda bem forte em novembro, os Estados Unidos vendeu muito bem em novembro, tá? Principalmente aí com compras da Índia. E existe também aquela preocupações aí frente a políticas norte-americanas, né, sobre taxações do Trump, sobre a China e o cooking oil, né, o óleo recuperado chinês. Pode ser que os Estados Unidos acabem consumindo mais produto interno para a produção de biocombustíveis, justamente porque deve ser taxado esses produtos substitutos, né, vindo através de importação, principalmente da China e a gordura animal do Brasil também. Tá? Isso aí deu suporte para esse movimento, só que depois preços acabaram derretendo em Chicago e acabaram também pressionando o mercado interno. Por mais que a gente tenha um certo descolamento da paridade de exportação entre o preço interno e a paridade de exportação no mercado brasileiro, uh, a redução da demanda agora, no final no último bimestre do ano, é comum, principalmente vindo do setor de biodiesel. O setor de biodiesel acaba tendo uma certa redução de demanda, sazonalmente, historicamente, é normal isso, nos últimos 2 meses do ano e, às vezes, no primeiro mês também da temporada, ali por janeiro, tá? Só que essa demanda acabou culminando nesse derretimento de Chicago também. Então, a gente teve uma redução na demanda interna, que foi um pouco mais abrupta do que o normal, tá? Até algumas usinas aí com estoques cheios estão demandando um pouco menos de óleo nesse momento, usinas que produzem, né, o biodiesel. Algumas reclamam que as distribuidoras não estão retirando tudo aquilo que foi contratado, e por isso existe também uma redução aí na demanda por óleo de soja. Tá? No mercado interno, ao mesmo tempo que o mercado externo vem derretendo, né, vem perdendo força na CBOT. Então, acaba sendo meio que uma tempestade perfeita para esse momento a gente ter essas quedas. Só que é aquilo, né? O cenário para os próximos meses não é dessa manutenção de quedas. O viés acaba não sendo aí esse viés de queda que a gente viu na segunda quinzena de novembro.
porque a oferta ainda é reduzida. A oferta no mercado interno, assim como a gente vai ter estoques de passagem de soja curto, a gente vem com estoques de óleo de soja também curtos, e até a entrada de safra, a partir ali da segunda quinzena de fevereiro, a gente não vai ter muito produto em mãos ainda para fazer o esmagamento, tá? Então, até ali até fevereiro, perdão, até a primeira quinzena de fevereiro, a tendência de preço é entre estabilidade até um pouco de ganho de força, né? A gente está vendo o dólar subindo também. Sim, dólar CBOT carregado. pode ter algumas recuperações e pode acabar ajudando nessa estabilidade ou até mesmo uma pequenas recuperações. Não tem espaço para grandes saltos de preços agora, só que na minha visão também não tem espaço para grandes quedas de preço nesse momento. Então, até fevereiro, até a primeira quinzena de fevereiro, pelo menos, a ideia é que se aproveite os momentos pontuais para negociar óleo e também farelo. É mais ou menos esse cenário, Gabriel. Exatamente. Para vendedores, o cenário de venda agora de melhores preços é até fevereiro. Tá? A partir da entrada de safra, os preços tendem a cair. E para compradores, aqueles que podem, né, aqueles que têm a possibilidade de estar em estoques em mãos, é segurar um pouco as compras, né, e esperar para trabalhar quando tiver a entrada de safra. Historicamente, primeiro semestre, principalmente ali entre fevereiro e abril, até maio, é quando a gente tem as melhores oportunidades de preços para compradores. É a entrada de safra, o Brasil não tem uma capacidade de estocagem tão grande para os produtores ficarem segurando o produto internamente, para as próprias indústrias segurarem o produto, né? E conseguirem fazer aquele trabalho de preços, né, ao longo de todo o ano. Então, no primeiro semestre, para compradores, é um momento entre fevereiro e abril, melhor momento de compra, até fixações futuras, muitas vezes. E para vendedores, o momento é agora, né, basicamente. O ano que vem o cenário é de queda nos preços. Certo, Gabriel, eu conversei com o Gabriel Viana, analista e consultor de soja, também principalmente dos derivados de soja, óleo e farelo, sobre o comportamento do mercado, comportamento recente, uma recapitulação do comportamento dos preços em 2024 e já projetando também o cenário para 2025. O Gabriel deixou claro que com o bom desenvolvimento da safra brasileira, a expectativa é de que principalmente a partir da segunda quinzena de fevereiro, os preços podem ceder, ou seja, os momentos de para o vendedor, quem puder esperar, compra, para o vendedor não, quem puder negocia, aproveita os momentos pontuais. Já o comprador, sim, se puder esperar, pode pegar preços melhores no futuro. Aproveito, convido a todos para visitar os nossos canais no YouTube, o Safras TV. Lá você tem os vídeos sobre as principais commodities brasileiras, também as nossas redes sociais. Visite nossas redes, nos sigam lá que você vai ter informação suficiente para fazer as melhores negociações. E, claro, visite o nosso site safras.com.br, seja assinante da plataforma Safras. Lá sim você vai ter todo tipo de informação para garantir a melhor negociação, não só da soja, mas das principais commodities do Brasil. Gabriel, muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gil, um abraço, nos falamos.